Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live dessa semana. Não poderia ser diferente, vamos falar de novo de coronavírus e assim será enquanto a gente continuar nessa situação, tá? Hoje a gente vai dar enfoque, a gente vai conversar com um cardiologista, inclusive uma das nossas mudanças, porque as pessoas falam, né? Nossa, Paula, mas jornalista, médico, bombeiro, tanta gente tem que trabalhar e a gente falando, fique em casa, fique em casa. Bom, a gente está aqui para prestar serviço para vocês, é isso que nós jornalistas queremos fazer e ajudar todo mundo a passar da melhor forma possível por esse momento, tá? E os médicos também. Então hoje, também pensando na nossa segurança, a gente está reduzindo as entrevistas presenciais por aqui. E estamos fazendo entrevistas por Skype, por videochamada. E hoje, então, quem vai conversar comigo por aqui, também por videochamada, que vocês vão ver, só não vai estar aqui ao meu lado, é o Dr. Irã Gonçalves Júnior, que ele é cardiologista, responsável pelo PS de cardiologia no Hospital São Paulo. Já está aparecendo aqui do meu lado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paula? Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado, senhor. E hoje a gente vai falar, gente, é claro que tem vários temas envolvendo coronavírus. Aliás, estou pegando, a gente está ao vivo a partir deste momento no canal do YouTube, Band Jornalismo, e também no Facebook Band Jornalismo e no Facebook do Band News TV. Você só escolhe aí qual é a rede que você quer nos acompanhar online, já vai lá, já vai mandando o seu oi, mas principalmente mandando a sua pergunta para o Dr. Irã responder. A gente vai falar da relação de problemas cardíacos do coração com o coronavírus. Então vai mandando a sua pergunta. Atualizando os dados, o último balanço do Ministério da Saúde que saiu ontem fala em 428 casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. Só que as secretarias estaduais de saúde já contabilizam mais de 530 infectados em 20 estados e no Distrito Federal. Temos também a quinta morte confirmada. 4 mortes em São Paulo e uma quinta que foi confirmada em Niterói, no Rio de Janeiro. Todas as vítimas até agora acima de 60 anos. Enquanto você vai entrando por aí... Ah, e lembrando que tem também o nosso WhatsApp. Você pode mandar pergunta para ele ou então um vídeo, fala o seu nome. Conta pra gente como é que você tá passando aí nesse momento de coronavírus. Tá em casa, tá trabalhando, como é que você tá se virando? Porque outra pergunta que a gente tem para fazer aqui pro doutor é que a mente tem que estar sã também, a gente não tá acostumado a ficar tanto tempo em casa. Manda pro nosso WhatsApp, o prefixo é 11 999 589588. Tá aqui embaixo. Ah, não, mudou o número. Calma aí. É esse aqui que tá aí embaixo? Ai, desculpa, gente, tava bem louca mudando o número aqui. Então, esquece o que eu falei. Esse aqui, ó, 11, o prefixo 999917676. 999917676, tá? Pode mandar seu vídeo, a sua pergunta aqui pelo WhatsApp também. Enquanto você vai entrando, mandando a sua pergunta, vamos dar uma olhadinha numa reportagem sobre coronavírus que saiu nos nossos telejornais. O estudo feito pelos cientistas chineses analisou 191 pacientes que ficaram internados em 2 hospitais de Wuhan, na China. O resultado ainda é preliminar, mas apontou que na maioria dos casos, os 54 pacientes que morreram já apresentavam outras doenças. A média de idade entre os pesquisados que não resistiram ao novo coronavírus era de 69 anos. Já os sobreviventes tinham uma média de 52 anos. Além da idade avançada, parte das vítimas era hipertensa, diabética ou tinha alguma doença cardíaca. Segundo este professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que teve acesso ao estudo, o novo coronavírus se comporta diferente da última grande pandemia da humanidade, o vírus H1N1. A doença é menos agressiva entre jovens e grávidas. Ela poupa as crianças, né? Não teve nenhuma morte de crianças abaixo de 9 anos de idade. E a letalidade na população entre abaixo de 30 anos de idade, 30 até 10 anos de idade, a letalidade é muito baixa, se aproximando da letalidade da H1N1. O estudo constatou que quem tem idade avançada contraia o coronavírus e passe a apresentar algum sintoma de infecção ou problemas de coagulação sanguínea tem 50% a mais de chances de morrer pela doença. Os pesquisadores chineses acreditam que essas informações ajudem em breve a identificar os pacientes com pior prognóstico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2% das pessoas que contraíram a doença morreram. Vamos fazer o contato então de novo com o Dr. Irã, para você que está chegando agora pela página do YouTube Band Jornalismo ou pelo Facebook. Hoje a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo por chamada de vídeo e não presencial aqui com o entrevistado, mas você tirando todas as suas dúvidas.
por uma questão de preservação também. A gente está tendo que trabalhar, então a gente está aqui colocando álcool gel o dia inteiro, lavando a mão o dia inteiro e tentando fazer com que entre no Grupo Bandeirante de Comunicação realmente só as pessoas que trabalham por aqui. Doutor Irã, já estão chegando as dúvidas por aqui. Tem um dado preocupante que está deixando todo mundo muito preocupado, né, doutora? É que as 5 mortes que a gente tem confirmadas, todas elas realmente nesse perfil, né? Acima dos 60 anos. A Maria Alice pergunta o seguinte, doutor. Tenho 62 anos, sou cardiopata, estou gripada. Tenho que me preocupar? Bom dia, Paula, de novo. Bom dia, Maria Alice. Então, você, velho, está num grupo que a gente considera um grupo de maior risco, né? Então, mas os cuidados não mudam. Ou seja, você não precisa sair correndo para um hospital, né? Você deve manter o seu tratamento de saúde. E caso você sinta uma piora dos sintomas gripais, aí você deve procurar. A orientação primeira é que a gente fique em casa mesmo. Agora, doutora, a Maria Alice falou que ela está gripada. Como em tempos de coronavírus, a gente já tem tanta dificuldade de saber a diferença de gripe e resfriado, né? A gente também está entrando no outono, sabe que as doenças respiratórias proliferam nessa época do ano. Como que ela tem a certeza que realmente é uma gripe, já que os sintomas são tão parecidos com o de coronavírus? Então, ela não vai ter certeza, né, que é um coronavírus ou é um resfriado, né? Nós estamos na época agora que as pessoas começam a pegar e apresentar sintomas de resfriado. Meu próprio filho estava com resfriado agora, garganta inflamada, né? Era uma faringite. Ela deve permanecer na casa dela, tratando como resfriado, porque o tratamento não muda. Se ela for no pronto-socorro agora, ela vai ser dispensada e mandada de novo para casa. E acaba correndo mais risco também por estar ali num ambiente que é o hospital. Exatamente. A gente tem a Wanda Regina, que fala o seguinte, doutor. Tomo 4 remédios para hipertensão. Tenho 67 anos. Tomo losartana, enalapril, tensalive, hidroclorodiazida. Tem algum que ela não possa tomar? Ela pergunta. Não. Apareceu na internet aí que talvez os losartanas e os remédios dessa mesma classe fossem perigosos, mas isso ainda não tem nenhuma evidência que diga para o paciente parar de tomar. Ela não deve suspender a medicação, não. Aliás, eu estou ouvindo todos os especialistas falarem isso, né, doutor? Se você faz parte do grupo de risco porque tem alguma doença, você não pode parar com o seu tratamento normal, né? Tem que continuar com o seu tratamento normal neste momento. Tudo que a gente não quer é que você piore por uma outra coisa. A mortalidade nos idosos ela é maior porque eles têm mais problemas relacionados de saúde, que a gente chama de comorbidade, né? Eles têm mais doenças juntas. Bom, a gente tem aqui, é claro que os nossos apresentadores, repórteres também estão com muitas dúvidas sobre esse assunto. Vou chamar primeiro o vídeo da Renata Marques. Ela é repórter lá da nossa Band de Minas Gerais, de BH. Ela entra ao vivo comigo todos os dias, dando os dados, inclusive lá de Minas Gerais. Hoje ela entrou no jornal falando que as próprias autoridades do estado não estão chegando a um senso comum de saber que medidas vão tomar para lá. Imagina, né? São as pessoas que têm que chegar num senso, a população está esperando. A Renata tem uma pergunta para o senhor, doutor, vamos ver. Oi, Paula. A gente sabe que boa parte da população idosa tem problemas de pressão e também enfrenta diabetes. Em caso de contaminação pelo coronavírus, é preciso suspender essas medicações. Qual a ação das medicações junto ao Covid-19 no organismo? E aqueles casos em que o paciente tem sintomas, mas não tem a confirmação? Seria necessário suspender, então, medicamentos para diabetes e hipertensão? Obrigada. E muita gente vai ali ao que a gente falou um pouquinho antes, né? Que muita gente está em dúvida agora o que fazer com essa medicação, se a pessoa tem algum sintoma, o que ela pode fazer, doutor? Então, vamos ser muito práticos, muito assim assertivo, muito positivo, muito pitbull, né? Não pode parar a medicação, ponto. Eu tomo medicamento para diabetes, ótimo.
Eu tomo medicamento para hipertensão, ótimo. Eu tomo medicamento para o meu câncer, ótimo. Então, você não pare nada disso, porque você vai piorar o seu estado de saúde. Não tem nada a ver... Isso, não tem nada a ver o vírus com as outras medicações que você toma. Se você parar de tomar o diabetes, você vai descompensar o seu diabetes. Se você parar de tomar remédio de hipertensão, você vai descompensar a sua pressão. Então, os tratamentos seguem em frente. Agora, por exemplo, doutor, antes de começar a nossa live aqui, o Neto, que é presidente do Donos da Bola, que você deve conhecer, não sei se você é corintiano ou não, mas deve conhecer o Neto, ele passou por aqui perguntando qual seria o nosso assunto da live de hoje, e ele já fez uma pergunta a respeito do pai dele, que já teve problemas do coração. Essas pessoas, que cuidados que a gente tem que ter com elas agora, doutor? E se realmente é uma pessoa que pode ficar aí no topo da lista, independentemente da idade, para ser uma pessoa de alto risco nesse momento, quando a gente fala de coronavírus? Então, a resposta continua a mesma, Paula. Não deve parar a medicação. Eles são mais suscetíveis às doenças? Eles são. Não só ao coronavírus. Isso é que tem que prestar atenção. Então, eles têm que ser tratados com mais cuidado. O que significa esse mais cuidado? Eles têm que estar realmente isolados, né? Então, eu tenho uma pessoa idosa, minha mãe mora comigo também, não é? O que a gente tem feito? Mantido ela em isolamento máximo, né? Pouca gente entra em contato. Os meus irmãos não vêm visitar. Os netos não vêm visitar. Mesmo a empregada que ajuda a cuidar lá, a gente tem diminuído o tempo que fica com ela, né? Então, eles são mais frágeis, eles merecem um cuidado à parte. Eles têm que ficar como se fosse, como se a gente pudesse dizer, mais isolados ainda. E uma coisa que eu escutei esses dias também, que é muito importante, a questão principalmente dos avós, né? Que é a idade de risco, doutor. Falando, não leve o neto para ver os avós. Porque não tem avó que queira ver o neto, ou avô, ou avó, sem tocar no neto, sem abraçar, sem brincar com o neto, sem ter o carinho. Então é melhor nem levar, né, doutor? Nesse momento, o melhor para a saúde, realmente, dessa pessoa acima de 60 anos, que está aí no grupo de risco, deixa esse vô e essa avó aqui. Tenta instalar lá um programa, né, de Skype, de videochamada, e faz assim para matar a saudade, porque esse contato a gente não tá podendo ter. É melhor não ter ainda mais para a segurança da saúde dessas pessoas. A gente tem também aqui a Adriana Boaventura perguntando, doutor, gostaria de saber se o fato de ter tido miocardite faz com que eu tenha que ter mais cuidado. Miocardite é uma doença viral que ataca o coração. Geralmente, essa doença é autolimitada, ou seja, depois que a pessoa teve miocardite, a gente considera que ela está curada de miocardite. A Adriana deve ter recebido do médico dela uma instrução assim, olha, seu coração ficou normal ou não. Se o coração ficou normal, ela está fora de um grupo de risco especial. Se ela ficou com alguma operação na miocardite, ela está no grupo de maior risco. E aí, de novo, que a gente tem falado aqui, né, desde o começo do programa, se mantenha mais isolada. Aqui a gente tem o Gabriel fazendo uma pergunta, perguntando se é verdade, doutor, que a fatalidade, ou seja, pessoas que acabam morrendo por conta de coronavírus, se esse percentual está entre 5% e 10% para pessoas com problemas cardíacos. Vai depender do problema cardíaco e da idade. A mortalidade ou a letalidade, né, que a gente usa o termo relacionado ao anunciado na China, nesses trabalhos que estão disponíveis, gira em torno de 14% para as pessoas mais idosas, acima de 80 anos. Agora, por exemplo, doutor, se eu tenho na minha família histórico de pessoas com problemas cardíacos, mas até então hoje não tive problema nenhum e não estou nessa faixa aí de idade que acima dos 60 anos. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa ela tem predisposição, né, por conta aí da genética ou do histórico familiar.
essa pessoa que tem predisposição, mesmo não tendo essa idade, acima dos 60 anos, e mesmo nunca tendo tido um problema cardíaco, ela também tem que ter um cuidado redobrado? Ela também entra nesse grupo de risco? Não, acho que a gente aqui, Paulo, não deve misturar as coisas, né? Essa situação que você colocou, olha, eu tenho familiares com doenças cardíacas, será que eu vou ter? Isso é numa outra etapa. A pessoa tem que avaliar depois o risco, fazer um check-up, ver se ela tem ou não tem, vai depender da idade. Então, não acho que deva misturar. O que a TV está mostrando agora, o que vocês estão mostrando aí, são pacientes em diálise, são pacientes extremamente graves, né? Aqui, ó, isso é paciente dialisando, insuficiência renal crônica, né? Esses pacientes, sem sombra de dúvida, estão em risco maior. E eles não podem parar de dialisar, eles vão para o hospital 3 vezes por semana. E essa é a grande preocupação que a gente está tendo agora no momento, inclusive das autoridades de saúde, né, doutora, a respeito dos leitos que a gente tem disponíveis e respiradores aqui no Brasil. A gente tem mais uma pergunta do Aristóteles Júnior, repórter da Band lá de Porto Alegre. Vamos ver o que o Ari perguntou. Oi, Paula. Oi a todos que estão acompanhando aqui a live. Uma das minhas dúvidas a respeito dessa relação do novo coronavírus com os problemas de ordem cardíaca é quanto aos medicamentos que esses pacientes costumam tomar nos seus tratamentos normais, enfim. Esses medicamentos, em alguma medida, eles podem prejudicar o tratamento da Covid-19 ou agravar os sintomas, provocando essas maiores complicações que fazem com que esses pacientes se encaixem num dos grupos de maior risco para a complicação das doenças? É isso. E aí, doutora, agora a pergunta do Ari já é pós, né? Não é nem antes. É pós-diagnosticado com corona, você continua tomando a medicação normal ou pode uma coisa influenciar na outra ali? Não, continua tomando. É importante que as pessoas entendam que são duas coisas diferentes, né? Bom, peguei coronavírus, não tem tratamento específico. Não há. Você vai tratar como se fosse um resfriado, uma gripe comum. Você vai ficar em casa, se manter hidratado, né? Repousando, tomando remédio para febre. É isso que você vai fazer. Os seus outros medicamentos, as suas outras condições de saúde, você tem que continuar mantendo as medicações, mantendo os cuidados que você for orientado a ter, porque senão você vai ter duas doenças. Você vai ter o coronavírus e a descompensação da doença que você deixou de tratar. Entendi. A gente tem dúvidas, doutor, de muitas pessoas aqui que são abaixo dos 60 anos. A Rafaela fala o seguinte: moro em Carapicuíba, tenho 34 anos, sou hipertensa e recentemente fui diagnosticada com uma lesão no coração. Tomo 9 remédios por dia. Trabalho na área da saúde. E há 2 dias estou com dores pelo meu corpo e dores na garganta, mas sem febre. Preciso procurar um hospital ou devo esperar mais um pouco? Então, do problema cardíaco, ela tem que continuar tomando as medicações que foram orientadas, né? Do problema da dor de garganta, ela pode esperar mais um pouco, é a orientação para você não sobrecarregar o sistema de saúde. E ela também diminui o risco de entrar em contato com pessoas que estejam lá verdadeiramente doentes. E ela fala que ela trabalha na área da saúde também, doutor. Eu vi um post hoje nas redes sociais que eu achei muito bacana. Nem sei se é montagem ou não é, mas eu gostei igual. Que são vários médicos reunidos e segurando cartazes dizendo: a gente não pode ficar em casa para cuidar de vocês. Então, por favor, fiquem vocês em casa para cuidarem da gente também, né? Para ter esse retorno, assim. A gente sabe que os profissionais da área da saúde, a gente depende cada vez mais deles, principalmente num momento como esse. Não tem como vocês ficarem em casa, vocês têm que ficar cuidando das pessoas mesmo. E vocês estão correndo risco também. A gente viu aí muitos médicos indo da China para a Itália, que a gente viu que a situação por lá, eu acho que é pior que a gente vem relatando aí nos últimos dias. Como ela trabalha na área da saúde, doutor, e relatou esses problemas aí, será que ela tem que ter um cuidado mais redobrado ainda? Tem que saber exatamente onde ela trabalha, né? Se na linha de frente ou não, conversar com a chefia dela e procurar talvez um melhor local para ela. Tá certo. Aliás, como a gente estava falando que aqui na Band, até exemplificando, a gente está falando que os profissionais da saúde, como o doutor Irã, a gente jornalista, a gente não está conseguindo parar de trabalhar, né? A nossa profissão é isso. O doutor e o pessoal da área da saúde para atender vocês,
para tentar melhorar essa situação, para ter cada vez mais gente, para também estudar, para ver se vai ter uma vacina, que medicamento, o que é melhor. E nós, como jornalistas, a gente aqui para passar essas informações. E no mundo de tanta fake news, passando essas informações para vocês, claras, tirando dúvidas e prestando esse serviço realmente. A gente está com álcool gel aqui o tempo inteiro. E a gente estava falando agora, o doutor falou, converse com o seu chefe. Então, hoje a gente já teve uma colega, por exemplo, do Band News TV, que como é do grupo de risco, ela parou de trabalhar. Ou ela consegue trabalhar em casa, ou a empresa acaba dispensando ela nesse momento. E é isso que você tem que falar. Se você está trabalhando com a gente, conversar com a sua chefia para chegar a esse acordo. E ainda falando um pouquinho de medidas que a gente está fazendo aqui, para exemplificar um pouco para vocês, a gente tem um vídeo da Sônia Blota, repórter, que ela mostra como que a gente está se cuidando, principalmente os repórteres que vão para a rua, estão ainda, né, mais disponíveis aí ao vírus. Olha só. É importante nesse momento deixar claro para os nossos entrevistados o nosso cuidado com as reportagens, o cuidado que a gente tem com vocês. Olha só, o microfone que vocês nos dão em entrevistas, ele passa por essa higienização. Cada pessoa que fala. Então não precisa se preocupar, a gente está tomando todas as precauções e os cuidados na saúde de todos nós. Então tá aí a resposta para vocês, tá? A gente tá cuidando da gente, a gente tá cuidando dos nossos entrevistados também. Temos mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Gayle Brites, tomara que seja assim que fale o seu nome. Eu vou chamar de Brites, que é mais fácil. Ele pergunta o seguinte, também uma dúvida de muita gente, doutor. Ele tem 3 perguntas, aliás. Primeiro, uma pessoa que já se curou do vírus pode voltar a pegá-lo? Vou fazer a primeira, inclusive, doutor. Porque o Reino Unido antes estava sendo muito criticado, inclusive, que não tomava nenhuma medida, tomou agora, né? Agora que as aulas vão ser canceladas e tantos outros lugares com números mais baixos tomando medidas, inclusive o Brasil já. E aí algumas notícias circulavam lá no Reino Unido que eles estavam fazendo isso para pegar a imunidade, para todo mundo ter coronavírus logo. Mas a gente não sabe, né, doutor, se esse novo coronavírus, se eu pegar, se eu posso pegar de novo. Essa é a pergunta do Gayle Brites. Não, o Reino Unido não estava deixando as pessoas se contaminarem para aumentar a imunidade. Isso é fake news. O que tem publicado do Reino Unido hoje é uma das menores mortalidades de Reino Unido, de coronavírus. Ele tem uma mortalidade 0,1%. Esses números vão mudando dia a dia, na semana que vem, eu não sei como é que está. A Itália, publicado ontem à noite, a mortalidade da Itália estava mais que 6%, entre 6% e 7%. No mundo inteiro, estava 3,5%, 4%. Se você vai poder pegar um novo coronavírus depois desse aí, é uma discussão que ninguém sabe a resposta ainda. Vai depender muito da taxa de mutação do vírus. Então, por exemplo, um vírus do resfriado comum, você pega um resfriado esse ano e pega um resfriado ano que vem. Por quê? Porque é um vírus que tem uma taxa de mutação muito alta. O vírus desse ano é diferente do vírus passado e diferente do vírus que vai ter no ano que vem. Hepatite, ela tem uma taxa de mutação menor. Então, se você foi vacinado contra hepatite, se supõe que você não vai pegar hepatite novamente. Ou se você tiver contato com o vírus. Por isso que a vacina é altamente eficaz. Quanto ao coronavírus, ninguém sabe ainda. Então, as outras perguntas que ele fez é que exatamente a gente não sabe ainda, né, doutor? Que ele pergunta se a imunidade contra o vírus se torna maior se você tem coronavírus uma vez e quais são os riscos caso você pegue por uma segunda vez. Pode ser que a minha comparação esteja errada, tá, doutor? Pode me corrigir a qualquer momento. Estou pensando na dengue, por exemplo. Que a dengue, antigamente, você pegou dengue, você não pega mais. Só que a dengue foi tendo tipo 2 da dengue, tipo 3 da dengue, tipo 4 da dengue. Então, você pode não pegar mais o primeiro, mas pode pegar o segundo, o terceiro e quarto. Então, a gente não sabe exatamente que vírus é esse, o novo coronavírus, para ter essa certeza. E nem se você pode pegar ou não mais de uma vez. E se você pegar mais de uma vez, você não consegue saber se é mais grave ou não do que a primeira vez, né, doutora? A gente não tem essas respostas ainda. Está correto. É a primeira vez que a humanidade se vê de frente a esse vírus. É uma novidade total, como se descesse um marciano aqui, ninguém sabe o que vai acontecer, né?
E é por isso que a necessidade de cuidados, de prevenção, é muito grande. Tem uma pergunta aqui também da Márcia Pires, está nos assistindo lá de Salvador, Márcia. Ela diz o seguinte: tenho 56 anos, sou portadora de artrite reumatoide autoimune. Faço uso diário de corticoide em doses altas, imunossupressor e também tenho, eu não sei o que é isso, tá, doutora? DPOC, não sei se fala DPOC ou se fala DPOC. Aí ela pergunta qual a recomendação e se os planos de saúde podem autorizar o teste ou se o reumatologista pode solicitar para ser realizado o teste de coronavírus. É DPOC mesmo. É uma doença pulmonar crônica. E ela tem artrite reumatoide e toma corticoide. Corticoide é uma medicação altamente efetiva na artrite reumatoide, mas a baixa imunidade. Muitas vezes, transplantados ou pacientes que fazem tratamento para câncer tomam essa mesma medicação. O que acontece com ela é que aumenta o risco dela. Então, ela deve ficar realmente em quarentena, né? Ela deve ficar em casa com contato de pessoas bastante restritas. Ela é um grupo de alto risco, né? Ela não precisa fazer o teste agora, gente, porque se você faz o teste hoje e não tem nada, você pode pegar o vírus na semana que vem. Você pode estar no que a gente chama de janela imunológica. Você tem o vírus presente, mas o teste é negativo ainda. Então, deve ser seguidas as orientações da saúde pública, de quem está cuidando, que é, por enquanto, fique em casa, em resguardo aí, em quarentena. A gente, Paulo, esse conceito de quarentena, isso é muito sério, né? Quarentena é não sair de casa. Você falou dos netinhos, o problema não são com os netinhos, são com os avós, né? Com as avós. Então, quarentena é você ficar em casa mesmo, né? Eu fico em casa, mas na casa 10 pessoas. Fica no quarto, né? Porque o conceito de você ficar em isolamento é esse. E como cuida da mente nesse isolamento, doutor? Porque as pessoas são ativas, hoje em dia cada vez mais as pessoas trabalham fora de casa, passam muito tempo fora de casa, faz atividade física fora de casa, ou tem cursos, ou enfim, estudos, muita coisa fora de casa. E aí nesse momento, recém começamos, né, a ficar nesse isolamento. A partir da semana que vem, em alguns estados, como em São Paulo, capital paulista, a gente já vai ter o comércio fechado, realmente só mercado e farmácias abertos. Na capital, isso é uma determinação, no estado de São Paulo é uma recomendação. Só que as pessoas já estão ficando entediadas e não estão acostumadas a ficar dentro de casa. E eu imagino que para a nossa imunidade, a nossa mente tem que estar sã também, né? Como que a gente faz esse cuidado também mental e psicológico nesse momento em quarentena, doutor? Isso foi perfeito, Paula. A primeira coisa é reconhecer essa necessidade. Ninguém gosta de ficar isolado, ninguém gosta de ficar preso, ninguém gosta de ser cerceado na sua liberdade de viver, né? Você quer comer uma pizza com os amigos hoje, é só uma pizza. Meus filhos queriam trazer 4 amigos para casa ontem. Está todo mundo em casa, qual é a resposta? Não. A gente tem que procurar pensar nisso, ter outras formas aí de atividade, né? Leitura, internet, TV, computador. Você vai falar, mas isso não é suficiente. Mas as pessoas, de uma maneira geral, elas têm que entender o processo que a gente está vivendo agora. Não é só você, não sou só eu, né? É o mundo inteiro. É uma mudança, ninguém gosta de mudança. Hoje eu até cheguei a comentar que tem um vídeo circulando pelas redes sociais de italianos que eles fizeram assim: o que eu faria há 10 dias se eu soubesse que a situação hoje seria essa na Itália, né? E todos eles dizendo eu teria ficado em casa mais cedo pra gente não ter esses números aí tão alarmantes. Temos também a Patrícia Rocha, doutor. Ela é uma mamãe que voltou essa semana de licença maternidade a trabalhar. Tem 3 filhos agora, as 2 gêmeas foram as últimas que nasceram. Tem uma pergunta para o senhor também, vamos ver. Oi, Paulinha, tudo bem? Bom, a minha pergunta para o seu entrevistado é a seguinte: eu acabei de voltar de licença maternidade, tive 2 nenenzinhas, né, a Pietra e a Maria, de 5 meses. E eu tenho um filho de 3 anos, tal. A gente sabe que o grupo de risco para o coronavírus são os idosos. Mas e as bebês, né? Os bebês
tão pequenininhos que também quase não têm imunidade ainda, né? Com um sistema imune ainda muito frágil. Qual que é o risco dos nossos pequenininhos? É complicado. Né? Aqui o que a gente sabe é que crianças elas apresentam poucos sintomas do vírus. Não se sabe o porquê direito ainda. Esse vírus se manifesta um pouco, leva um pouco a uma doença, né? Uma menor doença grave nas crianças. Né? Mas eles acabaram de nascer, o que faz? Não tem nenhuma resposta específica para isso. Talvez a melhor coisa seja ficar em casa mesmo. Né? Se ela está aí trabalhando, voltou de licença maternidade, tem alguém cuidando das crianças em casa, né? ou na aniversário da empresa. Né? Ou seja, essas crianças estão circulando, né? Em pessoas potencialmente contaminadas. Na medida do possível, ficar dentro de casa. Tá certo. Tem uma pergunta aqui também do Davi, fala com a gente de Santiago do Chile. Oi, Davi. Sou hipertenso, pergunta ele, tenho bloqueio de ramo esquerdo, tenho 40 anos e MC de 39,8. Devo tomar medidas adicionais? Ele pergunta. Não, você deve manter sua medicação para hipertensão, seu IMC está muito alto, você sabe disso, você depois tem que entrar no processo de perda de peso, mas por enquanto as medidas gerais. Né? As medidas gerais, gente, que eu sempre reforçar aqui, lavar a mão de uma maneira adequada. Tem vários vídeos aí na internet mostrando como lava a mão, né? Escolher a ponta dos dedos, lavar a mão sempre com água e sabão, usar o álcool gel está disponível. O álcool gel ele pode ser utilizado várias vezes por dia no intervalo. E tem uma repórter que mostrou que ela pegou o microfone. Depois que ela pega o microfone, ela passa o álcool gel na mão, do jeito que ela estava passando aquele spray, tá certo? Evitar tocar o rosto, o nariz, a face, né? São movimentos naturais que a gente tem dificuldade de segurar, né? Mas tem que treinar para isso, né? Então, enquanto a gente estava conversando aqui, Paula, várias vezes dos entrevistados aí que apareceram, colocavam a mão assim, ajeitavam o óculos. Isso deve ser evitado, né? Então, a gente tem que fazer um treinamento ativo disso. Aquele espirro e tosse que a gente fala com etiqueta, que é que você tosse dentro da mão, muitas vezes a gente não percebe. Você faz assim, e tosse para o lado, né? É um crime mortal? Não, não é um crime mortal, mas ele deve ser evitado. Essa telinha do seu celular aí, tá certo? E de todo mundo, que deve estar totalmente contaminado de dedos, né? Não deve passar álcool aí. Você usa muito, de hora em hora. Você acabou de meter a mão na cabeça. Eu faço tudo errado. Já botei no nariz, da boca no nariz, né? Eu não queria falar, mas eu tenho visto, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção. Hoje, são novos hábitos. Ninguém gosta disso. Né? Mas são novos hábitos que a gente tem que prestar atenção. Eu tô me policiando muito, que eu já fazia mais, mas volta e meia eu vejo, eu tô assim, encostada com a mão no queixo, com a mão na boca, aí vou lá e ponho mais álcool gel. Mas realmente eu tenho essa mania, colocar no olho, que eu sei que é tudo errado, mas a gente tem que se policiar. Realmente você tem quase impossível, por exemplo, você encontrar uma pessoa e você não estender a mão para ela. A gente vai para abraçar e para no meio do caminho e fala, não para, aí a pessoa... É esquisito a gente começar uma conversação e você não se aproximar da pessoa e cumprimentar. Mas agora é para manter distância mesmo. A pessoa vem assim, você faz assim. Né? É difícil, mas são hábitos que a gente tem que cultivar agora. Tá certo. A gente tem a pergunta do Arthur também. O Arthur está sempre participando aqui com a gente. Ele gravou um vídeo previamente. Tem uma pergunta também para o doutor. Oi, Paula, tudo bem? Eu sou Arthur Moreira Rosa, falo aqui de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Eu queria perguntar aí para você que se quem já teve infarto é mais propício a pegar coronavírus ou não tem nada a ver, não está no grupo de risco? Essa é a minha pergunta. E aí, doutor?
Bonitinho, Então. né? Ele tá sempre preocupado com a saúde, o Arthur. Tá perguntando sempre pelos outros aqui. O Arthur está fazendo perguntas difíceis, né? A gente tem que pensar ao contrário, na verdade. Não é assim, eu tive infarto, então eu sou mais propenso a pegar o coronavírus. É o contrário. Se eu pegar o coronavírus e tive infarto, e por causa desse infarto eu tenho insuficiência cardíaca, por exemplo, eu tenho uma saúde mais debilitada, então eu sou de um grupo de risco. Tá. O pensamento ao contrário, na verdade. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas como é um assunto muito importante, eu vou fazer mais 2 perguntas aqui que chegaram pra gente. Uma é da Catarina, ela fala que ela tem 59 anos, pressão alta e arritmia. Ela fala que ela não foi liberada do trabalho e que ela faz o percurso até o local da casa, até o trabalho dela, sempre a pé. O que ela deve fazer, doutor? É ótimo, se ela está andando a pé ali, tem o percurso, né? É melhor do que ir de ônibus, ou do que de táxi, né? Ou de andar de transporte público. Quanto mais sozinho você tiver, melhor. Agora tem uma outra pergunta aí para a gente encerrar e ajudar o pessoal que está nos assistindo também, da Rosemary Duarte. Uma pessoa com problema cardíaco tem direito à licença do trabalho, mesmo sem se sentir mal, por prevenção? Eu não sei responder se ela tem o direito, né? Mas a legislação não mudou. Se você tem um problema de saúde crônico e você está para trabalhar, não há dispensa de saúde. Tá. E eu acho que também agora a gente está vivendo um momento novo, né, doutor? Eu acho que cada caso tem que ser levado até a chefia, até o RH da sua empresa. Eu acho que tem trabalhos que as pessoas conseguem fazer de casa, mas a gente sabe que tem uma burocracia às vezes, né? Dependendo do trabalho, você tem que ter uma internet boa em casa, se não tiver, a empresa tem que pagar, ou dependendo do programa que você tem que ter no computador. Não é fácil essa logística, a gente sabe. Mas eu acho que cada caso, como é algo novo também que a gente está passando, eu acho que a gente pode aí indicar para as pessoas darem uma conversada com o seu chefe, com a RH, para ver como é que pode fazer aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação por aqui. O senhor viu que tinha um monte de pergunta, né? O pessoal coronavírus, tá todo mundo assustado, tá muita gente ainda não levando a sério a quarentena, como o senhor falou. Tem os nossos costumes que ainda estão difíceis, de passar a mão por tudo, de não entender que é só ficar em casa e não trazer os amigos, por exemplo, para casa. É algo que a gente está novo, se acostumando, mas a gente vê que a maioria, né, tá solidária, tá querendo ficar em casa, porque ela não vai ser prejudicada, mas pode prejudicar alguém que esteja correndo risco, mas ainda é muito novo, todo mundo com muitas dúvidas. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está nos assistindo online pelas plataformas digitais. Nesse momento, aí todo mundo falou, não entre em pânico, mas os números estão aumentando e as pessoas não estão sabendo muito como lidar com esse momento. A mensagem, eu acho, é que medo, receio é comum. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não estou contente com a situação, não estou contente de ter que ficar mais em casa, mas é o que tem para fazer, né? É uma questão que, como você disse, quando você fica em casa, você está se ajudando e ajudando os outros. A gente não deve ceder à tentação de abrir pequenas exceções. Ah, mas é aniversário da menininha, ela vai ficar muito frustrada porque não tem bolo. Aí você vai conversar com ela, explicar, né? Essa coisa da saúde mental que você citou é muito importante. A gente tem que também manter a saúde mental. Agora, quando você reúne aí 10 criancinhas para soprar aquele bolo de aniversário, que está sempre foi bactéria para tudo quanto é lado, né? Nessa altura, aí depois cada uma dessas crianças vai para sua casa, vai abraçar o seu vovô, e depois no dia seguinte vai abraçar o seu papai, e aí a coisa está descontrolada, a gente perdeu o controle. Então, nenhum lugar do mundo está referindo que as pessoas estão gostando do que está acontecendo, né? Em alguns lugares as medidas de restrição foram muito intensas, né? Estão sendo. Aqui, a gente devia já ampliar essas medidas, né? Dia a dia o governo está dando novas orientações, mas as medidas vão ser ampliadas. Quanto mais cedo para a gente, melhor. Vai ter um custo social, um custo emocional,
um custo econômico para o país, como está tendo para todos os lugares. Mas a nossa saúde tem que ter em primeiro lugar. Tá certo. Dado o recado, então, obrigada, doutor Irã Gonçalves Júnior, cardiologista, responsável pelo PS de Cardiologia no Hospital São Paulo, que participou aqui da live hoje com a gente, tirando as suas dúvidas. E agradeço também a participação online de todo mundo por aqui. Se você quer mostrar para alguém essa live de hoje, tá tirando algumas dúvidas, se é aquela pessoa que implica com você, não é isso, você viu na live e disse, não é, mostra para ela, entra lá na página do YouTube, Band Jornalismo, essa aí. Se você ainda não se inscreveu, faça isso já passamos de 1 milhão de inscritos, e aí você vai percorrendo, vai ter muito material, e aí tem aí, ó, tire as suas dúvidas. São todas as nossas lives, e terminando essa aqui, já vai estar lá prontinha para você tirar, e tem outras lives também a respeito de coronavírus. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. A semana que vem a gente está de volta, provavelmente com o tema coronavírus. Aliás, vocês podem já pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, que estava aparecendo aqui o tempo inteiro, já mandar uma sugestão sobre que dúvidas a respeito de coronavírus vocês querem que a gente tire aqui na live da semana que vem. Fora isso, se cuidem. Fiquem em casa, todos que podem, fiquem em casa, levem a sério. Lava bastante as mãos, não coloca a mão no cabelo e na boca que nem eu faço. Deixa o vovô e a vovó lá, vamos cuidar deles. Ah, tem vizinhos mais velhos? Coloca ali no elevador, posso te ajudar, não precisa sair de casa não. Me pede o que é a compra, eu faço uma compra online, levo pra você. Vamos ajudar os outros, ser solidários, tá? Ajudar todo mundo nesse momento que tá nas nossas mãos aí, tentar conter o máximo possível. Álcool gel, se cuidando todo mundo. Beijo, obrigada, doutor, e beijo, obrigada pra todo mundo. Quinta-feira que vem tem mais. Até lá.